Entre eles estão Bill Clinton, Donald Trump, George W. Bush, Elon Musk, Bill Gates, Leonardo DiCaprio, o ex-príncipe Andrew, Cameron Diaz, Bruce Willis, Kevin Spacey, Harvey Weinstein, Mick Jagger, George Lucas, Jay-Z, Tony Blair, Steve Bannon, Mohammed bin Salman, John Kerry, Ted Kennedy, Robert Kennedy Jr., Michael Bloomberg, Woody Allen, Andrew Cuomo, Phil Collins, Larry Summers, Ehud Barak, Lula... o Phil Collins! Ô, Phil! Acabou com Tarzan pra mim. da Silva, Chris Tucker, Les Wexner, Leon Black, Jair Bolsonaro, Glenn Dublin, Jean-Luc Brunel, Peter... Jair Bolsonaro eu conheço. Não é porque também os caras foram lá que participaram da orgia, né? Mendelssohn, Lynn Rothschild, Miguel Ángel Moratinos, mas não saber é difícil. O Bolsonaro acredita que ele... tá ok? Ivory, Peter Douglas, Sarah Ferguson, Richard Branson e Noam Chomsky. Vamos falar de alguns deles, mas aí vai outro aviso. Se você é fã de certos políticos, artistas e bilionários e já pensa em defender alguém por questões partidárias, ideológicas ou religiosas, precisa aprender a se decepcionar, encarar as evidências e focar no principal: os crimes e as vítimas. Bill Clinton. O nome do ex-presidente dos Estados Unidos aparece em todos os lugares, em várias páginas, em dezenas de voos para a ilha de Epstein, em e-mails, inúmeras fotos, muitas festas e em muitos depoimentos também. Num diário escrito por uma das diversas adolescentes que relatam ter sido abusadas por ele, ela confessa ter nojo de um presidente velho e se pergunta se enquanto o político fazia aquilo com ela, ele se lembrava da Chelsea. Esse é o nome da filha de Bill Clinton, Chelsea, que na época tinha a mesma idade das vítimas. O mesmo período em que Clinton quase perdeu o cargo de presidente por fazer sexo dentro da Casa Branca com sua jovem estagiária. Ele negou e se livrou do impeachment. Pivô do escândalo, Monica Lewinsky virou alvo da execração pública e de piadas, como a contada pelo filho do ex-presidente Kennedy, John Kennedy Jr., que leu num programa de entrevista uma carta escrita por Lewinsky quando ela tinha apenas 9 anos de idade e se comparava a uma pizza. Adultos sexualizando a imaginação de uma criança. I can be a delicious lunch, dinner or breakfast. I am a mouth's best friend. I make you say yum yum. O presidente Donald Trump é citado milhares de vezes nos arquivos de Epstein, de quem foi amigo por muitos anos, até os dois se desentenderem. Supostamente porque Epstein tentou traficar também algumas das jovens funcionárias de Trump. Mas muitos desses novos arquivos com o nome dele já foram excluídos. Alguns eu consegui baixar antes disso. Trump também esteve em várias festas com Epstein. Foram deletando depois, mano. Epstein é citado em orgias com a presença de Bill Clinton, mas aparece principalmente em depoimentos de meninas que participaram de concursos de beleza promovidos por ele, em Mar-a-Lago, um resort luxuoso e privado de sua propriedade. Numa sala reservada da mansão, com todas elas de biquíni ou mesmo nuas, algumas meninas contaram que tinham as suas genitais tocadas e medidas por Donald Trump com a introdução dos dedos. Uma menina também relatou que viu uma amiga dela, de 13 anos, ser forçada a fazer sexo oral com Trump, mas acabou mordendo sem querer e acabou tendo uma crise infantil de riso. Foi então estapeada imediatamente por ele. Em depoimento, um motorista de uma limusine em Dallas disse que queria parar o carro e dar uma surra em Donald Trump por causa das coisas doentias que ele dizia para alguém ao telefone com a maior frieza, se gabando de ter abusado de uma menina e descrevendo as cenas, citando o nome de um certo Jeffrey de vez em quando. No mesmo ano, em 1995, uma garota de 14 anos em Dallas disse que foi levada para um motel por uma mulher de nome esquisito, Ghislaine Maxwell, parceira de Epstein que aliciava as adolescentes. E lá, a adolescente diz que foi estuprada por Epstein e Trump. 5 anos depois, ela teve coragem de ir à polícia apresentar queixa, mas disse que estava com medo de morrer. 2 semanas mais tarde, Dusty Rhea Duke foi encontrada morta com ferimento de bala na cabeça em Oklahoma, em um caso arquivado como suicídio. Aqui, a vítima também foi desacreditada depois, com a fabricação de uma narrativa de que ela havia consumido muita cocaína de um cartel de drogas no México antes de tirar a própria vida. Com a fabricação de uma narrativa desmentida pela família de que ela havia consumido muita cocaína de um cartel de drogas no México antes de tirar a própria vida. Ehud Barak, ex-primeiro-ministro de Israel. Num áudio com transcrição de uma conversa telefônica dele com Epstein, o político é aconselhado, assim que deixar o cargo, a procurar Peter Thiel, empresário alemão, fundador do PayPal e da Palantir Technologies. Epstein se refere a ele como um cara muito esperto, que ajudaria Barak a lucrar milhões. A empresa Palantir... Verdade, cadê o rap falando uma pá dos caras? Você acha? Do bilionário do Vale do Silício é o braço tecnológico privado do atual governo dos Estados Unidos, essencial para inteligência, defesa, operações de imigração e segurança interna. Uma viagem do primeiro-ministro israelense para a Ilha do Abuso foi tema de uma conversa filmada entre um funcionário de Epstein com outro homem. Olha lá. He takes off, and the Secret Service de Alfredo, they were all attracted by the girl. So I said, I opened the road for you, so we looked in 95 miles an hour from Palm Beach to Miami. That type of things, that was normal. I mean, but that then,
I would Aí say o to mundo. somebody, I'm going to Veja say a that you verdade, should lie. finalmente, First, he mundo. was unnecessary Graças a Deus, only because of glória a girls. Deus. So a good back, very important guy. Nossa. Voltando à lista, Noam Chomsky, intelectual judeu norte-americano, linguista e filósofo, foi um dos Agora é a passageiros onda, do né? A Lolita rebordosa Express, agora. avião usado para levar clientes e menores para a Ilha do Horror. Ele foi até um dos que lamentou a condenação de Epstein. Em mensagem de setembro de 2018, Chomsky escreveu: "No Brasil, muito envolvido em atividades do Lula livre. Valéria e eu o visitamos na prisão ontem." E em outro e-mail, Chomsky diz que Lula é o prisioneiro político mais importante do mundo e que as acusações contra o petista não se sustentavam. Steve Bannon, um dos principais conselheiros de Trump em seu primeiro mandato, aparece bastante em mensagens trocadas com Epstein. Numa delas, Epstein informa que Chomsky havia ligado para ele com Lula da prisão. Bannon então responde: "Diga ao Chomsky que o meu cara ganhará no primeiro turno." Você Epstein vê? Como pode, mano? então diz: "Bolsonaro é o cara." Após o resultado do primeiro turno da eleição para presidente no Brasil, Epstein escreveu: "Bolsonaro mudou o jogo. Nenhum refugiado quer entrar. Bruxelas não lhe diz o que fazer. Ele só precisa reativar a economia. Gigante." Bannon respondeu: "Eu sou muito próximo desses caras. Eles me querem como conselheiro. Devo fazer isso?" E Epstein comenta: "É meio o argumento reino no inferno." De novo. Depois que Bannon deixou seu cargo na Casa Branca, começou a produzir um filme sobre Epstein, mas parou após a notícia da prisão. Parte desse material já foi liberado por ordem da Justiça dos Estados Unidos. Woody Allen, famoso cineasta judeu Mano, a galera norte-americano, pergunta tudo pra ele, né? também aparece em vários encontros com Epstein e em muitas Outro que se diz judeu, né? O de Allen. mensagens trocadas entre eles. Mas Allen já estava até o pescoço com escândalos Às vezes é um sexuais judeu desde que enganado pelo esse talmudista e vai na onda, né? Agora, foda. se apaixonou e casou com a própria enteada, Suni, 35 anos mais nova. Filha adotiva Agora da eu digo, Suni. se diz judeu, não é que necessariamente não é de sangue. Pode até ser de sangue. Mas não segue a Torá. O judeu verdadeiro é a Torá viva. É isso que é um judeu verdadeiro. Né? Na essência. Agora, o cara pode ser judeu só de sangue e ser talmudista, ser ateu, mil coisas. Mas aí fica faltando uma parte que é essencial. O cara vai sumir sem a Torá. O que mantém eles vivos é a Torá. Companheira, a atriz Mia Farrow. Mas ficou pior quando Dylan, outra filha adotiva do casal, acusou o pai de ter abusado dela sexualmente aos 7 anos de idade. Mia Farrow processou Woody Allen, mas foi chamada de ciumenta e vingativa e que teria induzido a filha a mentir porque foi trocada por outra mulher mais jovem. Mas nos tribunais, uma conversa gravada entre a atriz e o diretor veio à tona. Dylan's a baby. How could you do that to her? No, I don't know that, Woody. I've always been worried about you and Dylan. And she's not all right, Woody. She walks around the house holding her vagina. She's scared of you. And you hurt her. Em uma mensagem enviada para Epstein do Festival de Cannes, sua assessora informa que logo assistirão a um filme sobre Roman Polanski, que é justamente um diretor foragido da justiça americana por acusação de estupro de vulnerável nos Estados Unidos. A mesma mensagem também diz que um documentário de 3 horas sobre Woody Allen foi produzido por... Mano, é terrível que você quebra a criança, né, velho, com isso aí. Porque aí a criança, mano, além de você machucar, ainda a criança vai ficar sentindo aquele negócio e que mistura uma confusão interna do que é alívio com que é agonia. Meu, a menina fica perdida naquele buraco ali. Aí o resto é consequência, né? No resto da vida. Terrível. O famoso daddy issues, né? É foda. Agora, no mundo que a gente vive, é um inferno. Isso é tão comum, principalmente nesse país aqui onde o sexo é tão, né? Parece pastel. E a gente ainda sobreviveu a esses infernos com dignidade, sem repassar, sem nos tornarmos abusadores, na maior parte de nós, tendo um coração tão bom como o brasileiro tem, tendo tanta compaixão, talvez pelas dores, saibamos, né, separar a sanidade do que esse mundo tenta nos impor, né, e então quem passou por isso e por consequência atuou de maneiras erradas, se arrependa e perdoe. Porque o que seus pais viram? Que alívio eles tiveram? Se esses ricaços que têm tudo caem nisso, imagina nossas famílias sem nada, que poderiam se justificar abusando do que tem, suas crianças, e pouco fazem quando fazem, né? E também acho que a gente precisa entender que no mundo do erro as pessoas não podem ser acusadas e punidas como se tivessem conhecimento da sanidade. É um bando de doente, carente, torturado por sexo o tempo inteiro, que a hora que tem uma conexão com alguém, com algo, tanto um lado quanto o outro, se entrega e tá um abusando de alguém perdido, às vezes de alguém carente,
né? Outra abusando de alguém que não tem conhecimento, não sabe o que tá fazendo, porque é criança, porque é novo, porque é de uma religião, ou de qualquer outra situação que não aprendeu, de outro país. Abusando da inocência, sabe? Então tudo isso é muito feio, muito triste. Mas é as margens longínquas que nos fazem ver que não queremos a liberdade extrema. Não. Queremos a honra e o amor. Liberdade pra nós é dentro da vida. E a vida vai até onde o amor e a honra forem. Passou dali, é uma abstração que nos destrói. E a desculpa de liberdade não basta pra destruir. A não ser que queira você mesmo ser a lenha. E isso que Deus faz quando inverte o tabuleiro. Quando aqueles do topo, ao invés de construir, destroem. Eles pensam que o rei é pra ser servido por todos o tempo inteiro e ele fica lá. Porque o rei tá servindo todo mundo. Então ele tá queimando, sofrendo, se desfazendo, deixando de viver. Ele poderia usar seus poderes pra atuar em qualquer lugar no teatro. Aproveitar tudo que todo mundo tá aproveitando. Ele abre mão de tudo aquilo pra poder guiar e colocar pessoas ali. Então ele precisa de energia, de amor, de honra. E essa é a entrega que vem de volta. Agora esses caras querem usurpar isso. Querem ficar parasitando. Não querem construir um mundo para que todos amem a Deus, não. Eles querem confundir todos para que todos queimem. E eles suguem o contraste aliviante. Esse é o golpe. Mas é o PIN negativo que se desfaz na própria matemática. Na própria solução do ateu. Nem o ateu pode cair nesse golpe. Não cola. É temporário, serve de purgatório. Para que vejamos o oposto da presença de Deus. Para que sintamos o que seria se fôssemos nós os traidores. Para que amemos o que somos e quem somos quando nos reencontramos. Eles são um reflexo que nos fazem ir para o outro lado. E assim a perfeição se faz digna diante do seu oposto. E a luz nasce da noite. E até aí Deus é belo. Até aí tudo é digno e tudo faz sentido. Quando você acompanha a jornada com a direção certa. Brett Ratner, que é outro diretor de Hollywood citado nos arquivos. Foi ele que dirigiu filmes como A Hora do Rush, X-Men e o documentário Melania, sobre a primeira-dama dos Estados Unidos, lançado em janeiro de 2026. Brett aparece em várias fotos ao lado de Epstein, como nesta, em que estão abraçados a duas jovens não identificadas. Para a imprensa, ele disse que a moça ao seu lado era sua noiva na época, mas não conseguiu nem lembrar o nome dela e nem explicar a falta de uma aliança de noivado nas fotos. Além disso, internautas estão vendo semelhanças entre a jovem da imagem e a própria Melania naquele período. Em 2017, o mesmo Brett Ratner foi acusado de assédio sexual e conduta imprópria por 6 mulheres. Jay-Z, o rapper e cantor norte-americano casado com a cantora Beyoncé, foi citado em denúncia anônima enviada ao FBI que foi arquivada como parte da investigação sobre Epstein. Uma vítima alegou que... Jay-Z, mano. O 50 tá ferrando ele, eu gosto do 50. 50 era sincerão. I wanna make sex, I wanna make love. Entendeu? Era só rolada, já não enganava os caras. Jay-Z finge que é casadinho, que é certinho, pai de família, um puta de um pilantra. Não, nunca caí na do Jay-Z, não. Sido dopada e abusada sexualmente em diversas ocasiões ao longo dos anos. No documento, ela identificou também Pusha T, outro rapper, como um de seus abusadores. No relatório de 2019, ela afirmou ser frequentemente raptada, drogada e levada a prédios luxuosos. E que uma vez acordou num local desconhecido que ela pensa ser a mansão de Epstein na Flórida, com Jay-Z e Harvey Weinstein... Por assim tem que baixar, né, Rogério? Não aprendeu até hoje? Abusando dela. Weinstein é o produtor de filmes norte-americanos acusado em 2017. Logo você salva tudo aí no backup. Baixar esses vídeos aqui, não, você acha? Ó, já sumiu um monte, até do próprio servidor. De assédio sexual ou de estupro consumado por dezenas de mulheres. O escândalo gerou nas redes sociais o movimento Me Too para incentivar denúncias das vítimas de abusos. E todo mundo Infelizmente, foi preciso ler as mensagens trocadas entre os bilionários do mundo para finalmente dar crédito ao que milhares de vítimas vêm denunciando há décadas. E o Bob e a IDL, todos nós também. Agora, várias dessas aí também ficavam indo lá toda vez. Algumas eram abusadas, mas outro ficou por 10 anos voltando na festa. Também é foda, né? Beleza, a mina precisa ficar sonhando, mas a mina fala, fui abusada, aí voltei na outra semana, no outro mês, no outro ano, fala, cara, adorei. Então, aí a galera fica pensando isso. Beleza, às vezes é o sonho da mina, às vezes é a ameaça, às vezes é porque, mano, ela não tem outra opção, às vezes é porque caiu naquele ritmo ali e vendeu pra família, pras pessoas. E agora, como que ela volta e fala, não, na verdade é porque eu transei com o cara e agora não quero transar mais. É difícil, cara, na prática é difícil, julgar é fácil. E isso não muda que elas podem ter aquele instinto de querer o poder, de querer a fama, de querer de ser safadinha. E é o que a gente ama nelas, de querer ser safadinha. Agora, querer que alguém melhor era algo bom, que ia nos fazer querer melhorar. Eu tenho que melhorar pra essa mina me querer, pra encostar nela.
Nenhum idiota zoado vai encostar nela. Era bom. Agora hoje não. Às vezes é um monte de lixo, conseguiu dinheiro roubando, mentindo, enganando. E as minas tá lá se entregando. Lógico que dá raiva pra gente. Mas também talvez seja culpa nossa, de como homens, ver esses pilantras dominando o mundo e nos calarmos. Talvez a gente mereça perdê-las pra esses lixos. Como covardes que temos sido. Tô me pondo junto porque eu sou muito legal. Mas o FBI, autoridades norte-americanas e o próprio presidente dizem que não há provas robustas para incriminar ninguém. Apenas Ghislaine Maxwell, condenada a 20 anos, segue presa no Texas com direito a regalias. Agradeço se você chegou até aqui, deixe um like se gostou e até a próxima. Obrigado, beijo, não dá strike em nós. The devil himself said, I'm going to exchange some dollars for you. Vamos ver o que temos de legenda aqui, senão eu vou ter que abrir lá no... se eu tenho inglês, aí vamos ver no YouTube. Puta, não tem também. Tem que traduzir, né? Muito chato. Your child's life. Do you think you're the devil himself? Mas vocês já viram? Você acha que você é o diabo você mesmo? No, but I do have a good mirror. Tem um bom espelho, velho. It's a serious question. Oh, sorry. Do you think you're the devil Você acha que himself? você é o diabo I don't know. mesmo? Why would you say that? Não sei porque você diz isso. Ele fica meio... Ele quase gostou, né? Just outrage theories, including viral claims linking Epstein. Nome da conta Baal, né? Era Moloch versus Baal. Because of the murders falando que Hitler ficou no abrigo para homens fundado pelos Rothschilds e Epstein. Isso foi na juventude, só se foi. Olha lá, suas crianças eram... Nossa, posso nem falar, meu Deus, mano. É, que eles estão jogando na... Isso aqui é da Bíblia, falando o que faziam esses, né? Que hoje é os fariseus. É terrível, né? É bem isso, e bate certinho, ó, com o que os caras faziam. Ó, os próprios profetas denunciando, ó. Né? Hoje a gente denuncia, criticam.